Alegria a gente poder estar abrindo as nossas Bíblias juntos e entendendo e pensando um pouco mais acerca da Escritura, para que de fato, a Escritura possa ser a grande prioridade nas nossas vidas, que a gente esteja aprendendo com cada versículo, cada verso que a gente vai ver realmente aqui na frente, pelas próximas semanas, como que a gente pode e deve ter as nossas vidas, nossas famílias transformadas para a glória de Deus. E uma das grandes questões que a gente tem visto por aí é que muitas vezes as pessoas, os púlpitos, as igrejas, não têm sido submissas ao Senhor. E isso acaba gerando uma miríade, uma grande variedade de problemas nas igrejas e também, claro, dentro das famílias. E as igrejas e as próprias famílias estão cada vez mais confusas em relação às coisas que têm acontecido e de como realmente viver a sua própria vida. Então nós vamos falar e nós vamos ter aí as próximas 5 semanas em torno da ideia, do conceito de cartas de Paulo para a sua família. Nós vamos retirar aqui algumas pinceladas das cartas de Paulo, verdades que estão ali realmente latentes nas Escrituras para a transformação da família. Claro que essa é uma série um pouquinho mais temática, nós vamos girar em torno do tema de famílias, mas esse conceito de transformação e de submissão à palavra vai ser a grande centralidade aqui. Como você já sabe, nós como igreja, nós decidimos em algum ponto na história sermos completamente submissos ao que a palavra fala em termos de eclesiologia, ou seja, em como uma igreja funciona e deve funcionar, assim como em termos de comportamento, como que a igreja deve agir, tanto coletivamente quanto individualmente. Nós vamos falar um pouco então sobre os próprios papéis no lar e como que funciona a questão dos papéis no lar. Nós vamos ver 2 textos especialmente, o texto de Colossenses 3 e um trecho ali em Efésios 5, e nós vamos girar em torno, esses são textos complementares, então é interessante que a gente esteja abrindo esses 2 textos para entender o contexto e o conceito do que está acontecendo e o que Paulo quer de fato comunicar acerca desse assunto dos papéis no lar. A gente, especificamente, deixa eu trazer uma ilustração de como que a coisa funciona, como que ela acontece em termos de família. Perdão. Temos aqui o Joãozinho, eu desenho às vezes o Joãozinho, e eu sou um professor na área de aconselhamento, é uma área que eu gosto muito. Como o Gilberto disse, essa semana inclusive estou indo para o Maranhão para ensinar lá, especialmente pastores, em como ajudar nas suas igrejas e como ajudar pessoas e como lidar com os problemas de forma bíblica. E com frequência, então, a gente acaba ministrando na vida desses pastores, desses líderes que acabam, então, tendo contato com a gente nesses cursos que a gente dá. E volta e meia a gente usa alguns desenhos aqui para ilustrar algumas verdades acerca da Escritura. Então, a gente tem aqui o Joãozinho, que conheceu uma menina na sua igreja, conheceu ali a Mariazinha, se apaixonou por ela, casou com ela. Eu botei aqui, eu vou desenhando às vezes para a pessoa. Eu sou um ótimo desenhista, você pode ver que a arte digital é comigo mesmo, sou um grande especialista nessa área. Casou com ela e então se tornaram felizes para sempre. Decidiram isso, iam se tornar felizes para sempre, e eles foram até a livraria evangélica na cidade deles, e lá eles encontraram um livro que chamava Felizes para Sempre. Depois desse livro, ele foi indicado que lesse um outro livro, agora 5 Linguagens do Amor, e depois foi passado um outro livro que ele lesse sobre o casamento blindado, e esse casamento blindado gerou uma ideia de que ele deveria ler outro livro, que são as 4 estações do casamento, e aí surgiu um outro livro, que são as 5 Linguagens do Amor, e aí surgiu um outro livro que é um spin-off. Sabe o que é um spin-off? É quando tem um principal e surgem outros agora, principalmente quando um livro vende muito bem, daí eles fazem outros livros sequenciais para vender bem também. As editoras acabam trazendo esse mercado para o mundo evangélico. Então saiu as 5 Linguagens para mulheres, aí tem as 120 minutos para blindar o seu casamento, que saiu lá do casamento blindado, agora tem os 120 minutos para blindar o seu casamento. Tem o casamento blindado 2.0 e tem a brisa de verão, que por sua vez é um spin-off das 4 estações, porque se tem 4 estações e vendeu bem o livro, agora vamos escrever um livro sobre cada uma das estações. E aí eles vão expandindo as ideias e os conceitos acerca, tem as incertezas de outono, então as estações vão passando, e Amor e Respeito, tem vários outros livros
que acabam inundando o nosso mercado evangélico acerca de como viver o casamento. Mas o Joãozinho, ele tenta ser fiel e ele vai e assiste na TV algumas mensagens, né, dos televangelistas dando algumas dicas sobre casamento, e aí tem lá o programa na Record que fala sobre casamento. Até acho que é a filha do Macedo, né, que faz lá um programa de ajuda para casais e tudo mais. E aí você tem no YouTube também, tem pastores muito habilidosos nas suas piadas. Tem o pastor da piada, que é um ótimo conselheiro de casamento, porque ele faz boas piadas, né? Inclusive a pregação dele às vezes gira em torno da própria piada, né? Ele conta uma piada e descreve a piada, e a piada serve como base para aquilo que ele vai falar. Obviamente, né, nós não tentamos e nós não buscamos os nossos princípios nesses tipos de conteúdo, nesse tipo de texto. Nós tentamos sempre retornar para as Escrituras, mas o Joãozinho não. O Joãozinho tem muito contato com esse mundo, com as coisas que estão acontecendo, e ele vai agora para o Instagram, e no Instagram agora tem várias dicas rapidinhas de casamento, e pastores que estão oferecendo, né, já viu caixinha de respostas, ele fala assim: coloque aqui sua pergunta sobre casamento. Aí o cara, será que eu devo divorciar da minha mulher porque está acontecendo isso e isso? E aí vai um pastor que nunca viu o casal, e aí ele tem, acho que, 20 segundos para responder sobre a sua vida pessoal e particular. Muitas vezes, né, as pessoas têm consumido esse tipo de conteúdo acerca de como viver a sua vida. Obviamente, quando nós estamos pensando em aconselhamento verdadeiro, nós estamos pensando em algo muito mais aprofundado, uma conversa que vai, às vezes, horas, para entender o que está acontecendo com você, com a sua vida, no seu contexto de casamento, para poder, de fato, poder passar conteúdo bíblico consistente para que você possa crescer. Certamente, essas conversas geram momentos até constrangedores, né, incômodos às vezes. Eu estou fazendo, inclusive, nesse momento, um aconselhamento pré-matrimonial. Sabe como é que funciona? Aqui na nossa igreja, a gente oferece para aqueles casais que estão a ponto de casar. Você já teve nesse momento de vida, você está se preparando para o casamento, e aí você tem, né, à sua disposição aconselhamento pré-matrimonial. Nós temos o Yuri e a Carol estão fazendo com a gente, né? Está sendo incômodo, né? Pode dizer para o pessoal, pode admitir. Foi sexta agora, né? Teve uns momentos ali que foram incômodos, né? Porque a gente fala de algumas verdades que não são, às vezes, tão fáceis de lidar. Quando a gente traz algumas verdades da Escritura, elas são confrontadoras em alguns aspectos. E é necessário, então, que a gente esteja voltando e retornando para as Escrituras. E a nossa proposta realmente é essa, como igreja, como ministros que somos do Evangelho, e eu não estou falando dos pastores, eu estou falando de todos nós devemos ministrar o Evangelho uns aos outros. Então é necessário que nós estejamos sempre retornando às Escrituras. Em alguns desses aconselhamentos pré-matrimoniais, e Carol não vai deixar eu mentir sozinho aqui, né? Falar que é isso mesmo. Então, uma das coisas que eu falo, por exemplo, né? Eu falo para a namorada, você acha que, por exemplo, esse namorado que você tem, esse noivo, né, nesse caso, você acha que ele pode ser um bom líder? Você acha que você vai conseguir se submeter à liderança? Porque isso é algo pedido pelas Escrituras, né? E eu deixo eles responder e entender e perceber que, se talvez não consigam, né, talvez esse namoro, esse noivado não deva ir adiante. Eu pergunto para o namorado, né, será que a sua namorada, você vê uma namorada que pode ser submissa, ou você consegue liderar de fato essa namorada? Porque nós sabemos que o marido é o líder do lar, né? E isso, infelizmente, né, muitas pessoas entram para o casamento sem saber disso, sem ter acesso a essas informações, e acabam então tendo grandes problemas e grandes dilemas dentro do casamento. Uma vez um casal que veio para nós, já casado, já há alguns anos, e eu falei sobre esse aspecto, né, da liderança no lar, e eu lembro que a esposa então olhou para o marido e falou assim, meu líder, desse jeito, né? Obviamente, né, a coisa não foi muito bem na sequência, né, e muitas vezes os problemas já estão acontecendo por conta de predisposições de como as pessoas acham que o casamento deveria funcionar. Quando pensamos, né, em um material de casamento que é verdadeiramente cristão, nós estamos pensando em
conceitos que partem das Escrituras. Eu coloquei aqui um monte de títulos de livros, eu não estou criticando completamente esses livros, mas muitos desses livros aqui têm premissas que de fato estão contrárias às Escrituras. Como que se escrevem normalmente esses livros aqui? Você vem com um conceito do mundo, um contexto desenvolvido aí por humanos, linhas da sociologia, da psicologia e tal, que trazem ideias sobre como deveria ser, como deveria funcionar o casamento. Você traz isso para dentro do mundo evangélico e joga alguns versículos por cima para parecer que aquele livro é um livro verdadeiramente e genuinamente cristão. Mas nós que somos bíblicos, como que nós fazemos um livro? Então, nós lemos da Escritura, nós entendemos a Escritura, para a partir da Escritura trazer as ideias. Elas se fundamentam nas Escrituras. Isso é um grande diferencial. E é isso que de fato vai trazer consistência para dentro de um casamento. Obviamente, a gente sabe dos dilemas que existem, né, quanto à liderança e submissão, e os textos que a gente tem proposto para essa noite, de fato, giram em torno disso, em termos de submissão e liderança. Colossenses 3, 17 a 19, traz isso de forma resumida. Se você tem a sua Bíblia, você pode ler na sua Bíblia, tem aqui também na versão Nova Almeida atualizada, se você quiser acompanhar aqui comigo. Diz assim: tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então existe um grande alvo, existe uma grande direção com a qual nós devemos cumprir com as nossas ações, com os nossos objetivos, e tudo que fazemos deve ser então para a honra do próprio Deus, para a honra de Jesus Cristo, dando a Ele graças a Deus Pai. E aí Paulo começa a introduzir as ideias do casamento e como que o casamento funciona em termos da sua ordem. Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E diz assim, versículo 18: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então existe uma forma certa, uma forma correta de ser submissa, assim como o marido. Diz assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Ele também direciona e diz que existe algo, um formato correto que isso deve funcionar. E isso vai ser ampliado lá no texto de Efésios 5. Vamos orar e vamos então entregar para Deus o que temos aqui para entender da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é rica, poderosa, quer transformar as nossas vidas, quer transformar os nossos casamentos, quer transformar as nossas famílias, e que nós, Senhor, possamos ser servos fiéis ao Senhor, olhando, Senhor, com submissão à Tua palavra, entendendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, e quer transformar as nossas vidas. Que nós possamos nos livrar, Senhor, de conceitos estabelecidos e que são tentativas humanas de realmente fazer a coisa funcionar, e que nós possamos dessa forma então adotar, Senhor, a tua sistemática para dentro das nossas vidas e para dentro dos nossos casamentos, que não sejam ideias humanas, mas ideias vindas do Senhor. É por isso que oramos, em nome de Jesus, amém. Então, ao estabelecer a família, Deus prescreveu diferentes funções, isso fica muito claro aqui nesse texto de Colossenses 3, diferentes funções para o homem e para a mulher. E apesar de tê-los criado iguais, Deus distribuiu então deveres e privilégios que são distintos. Existe um termo difícil que a gente usa para isso, né? O termo é complementarianismo. A gente usa esse termo para descrever essa ideia. Esse termo foi cunhado aí nos anos 80, ele é um termo mais recente, para apontar qual é a ideia, qual é o pacote de conceitos acerca de funções e privilégios que estão então sendo distribuídas por Deus ao longo das Escrituras, o que é de fato masculinidade cristã e o que é feminilidade cristã. E conhecer e assumir esses papéis, deveres e privilégios, funções do marido e da mulher, deve ser feito conforme o que Deus designou. Já que Ele foi quem criou homem e mulher os criou, e aquele mesmo que criou também o casamento, então Ele tem todo o direito de dizer como que isso deve funcionar. Se foi Ele que designou, se foi Ele que ordenou, então nós temos que nos submeter a Ele e entender dele. Nós cremos, de fato, firmemente, que a maior parte da infelicidade, dos conflitos, separações que acontecem hoje,
é decorrente da confusão que existe acerca de papel do homem e da mulher numa família. Então nós vemos aqui, quando pensamos em Deus dando uma missão, Ele entrega a sua missão para a humanidade. Nós vemos isso a partir de Gênesis. Alguns meses atrás nós estudamos o livro de Gênesis, onde Deus deu uma e algumas missões, na verdade, para a humanidade, e fez o homem então ser submisso a si mesmo. Então o homem, ele deve ser submisso à missão dada por Deus, à direção que é dada por Deus. E ele coloca então a mulher também numa submissão ao próprio Deus. O próprio Deus coloca isso, o próprio Deus é quem traz isso, e diz que a mulher, então a esposa, ela deve seguir também seu marido em submissão. Porém, e aqui eu quebrei aqui, a questão, quando a mulher, então a esposa, não deseja ser submissa ao seu marido, quando ela foge dessa submissão, nós temos aí um problema de papéis. E quando o marido também, corta a sua submissão a Deus, em termos do que é direcionado para ele, então nós temos ali uma grande confusão que começa a ser instaurada. Porém, existe uma forma que ambos devem andar debaixo da submissão a Deus e andarem juntos. Por um lado, ao longo da história, o machismo, eu podia chamar, o pessoal tem chamado hoje de patriarquismo, e vários termos têm sido usados para tentar denegrir as ideias, mas o machismo, de fato, muitas vezes deformou o papel do homem e a sua função, tudo aquilo que ele faz, e de forma autoritária. Então muitos homens tentaram agir e tentaram conduzir os seus casamentos, muitas vezes de forma errônea. Por outro lado, então, surgiu o feminismo, que também deforma de muitas formas o papel da mulher. E dessa forma, então, a sociedade e ativistas de diversas áreas têm tentado convencer a sociedade que, no fim das contas, não existe diferença entre homem e mulher. E essa tem sido a tônica da sociedade hoje. A principal tônica tem sido nessa linha, nesse sentido, de que não existem diferenças substanciais, não existem grandes diferenças entre homem e mulher, e no fim das contas, tudo isso tem se tornado uma grande confusão. Enquanto nas Escrituras algo nos é entregue, especialmente lá em Efésios 5. A partir daqui eu quero olhar para o texto de Efésios 5 para entender com um pouco mais de profundidade qual a direção mais específica, já que nós temos esse texto lá em Efésios 5, que ele é mais aprofundado, que ele é mais direto na forma como ele é tratado. Obviamente, a ideia aqui trazida, ela quer munir a igreja, e tornar a igreja então realmente submissa ao próprio Deus e aquilo que ele tem a trazer. E diz assim então, no versículo 21 a 24, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então essa sujeição, ela é algo que vem sendo expandido ao longo do Novo Testamento. Nós vamos ver essa ideia de sujeição aparecendo várias vezes, e várias vezes é explicado como que essa sujeição ela deve funcionar. E aqui ele começa a falar da submissão e da sujeição em termos de casamento. Versículo 22 diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Eu não sei por qual motivo, mas o próprio Deus escolhe fazer dessa forma. Se eu fosse escrever, eu admito que se eu fosse escrever esse texto, eu teria feito ele talvez ao contrário, talvez até pela forma como hoje a sociedade tem funcionado. Eu começaria falando sobre o papel do homem. Pelo contrário, Paulo, o auxílio de Deus, ele escreve aqui de forma, nessa ordem. O próximo slide aqui, a partir do versículo 25, ele vai trazer como que deve funcionar a parte do marido, mas ele começa pela parte da mulher, algo semelhante também ao que acontece lá em Gênesis 3. Ele fala sobre essa questão de colocar-se sob a autoridade de alguém, e é algo sempre difícil, a gente pensar na ideia, no conceito de estar sob a autoridade de alguém. Tanto o marido sob a autoridade de Deus, do próprio Deus, da própria igreja, assim como para a esposa também a submissão, estar sob a autoridade de um marido. Hoje a sociedade, ela não dialoga mais com essa ideia, essa analogia ela parece ser algo muito longínquo.
Versículo 24, ele vai trazer uma ilustração de como isso deve funcionar. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. O que é interessante a gente perceber é que quando existe essa submissão e quando é buscado fazer da forma correta, nós temos orientações bíblicas que são bastante substanciais. Porque sempre vai ficar essa dúvida, e no começo do meu casamento eu tenho que admitir que aqui pairavam dúvidas para mim. Eu sempre pensava, mas até que ponto, como que funciona essa submissão? E talvez os maridos estejam desejando um tipo de submissão, as esposas tentando oferecer talvez até um tipo de submissão, e vira aquele negócio de cada um puxando de um lado, tentando cada um conseguir aquilo que quer, mas existe um ponto comum. E o que o Senhor está tentando dizer aqui, através da pessoa de Paulo, é como que isso deve acontecer. E o próprio Senhor Jesus veio e deu o exemplo. Por quê? Não tem como olhar para esse texto e uma esposa não pensar, mas qual que é o padrão? Como que funciona? Como que é essa submissão? E ele traz uma ilustração. Você sabe como que é essa submissão? O versículo 4 explica como a igreja está submissa a Cristo. Obviamente, isso não é uma submissão no sentido de inferioridade, até porque nós sabemos que homem e mulher foram criados iguais. Deus, contudo, deu papéis diferentes. E essa ideia e esse conceito, ele parte de uma razão inicialmente devocional. Existem 3 razões que a gente pode dizer pela qual a mulher deve se submeter ao seu marido. E uma delas é uma questão devocional, porque ele diz que essa submissão ela deve funcionar como ao Senhor, assim como ela deve submeter-se ao marido, sujeitar-se ao marido, também deve acontecer isso ao Senhor. Versículos 21 e 22 falam sobre isso, como uma forma voluntária e de coração, assim como alguém um dia aceita Cristo e passa a se submeter a Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, todos nós passamos por isso. E a ilustração começa dessa forma, começa dizendo, olha, assim como alguém se submete a Cristo, da mesma forma, então, a mulher deve estar sujeita também ao seu marido. Então, a primeira razão, ela é devocional, a segunda razão, ela é teológica, traz aqui o conceito e a ideia de que o marido é o cabeça, coloca aqui essa disposição textual no versículo 23, que o marido é a cabeça da mulher em termos de autoridade, de novo, na questão de função, porque Deus ele estrutura a sociedade, o casamento e a família da forma como as coisas devem funcionar. E isso reflete inclusive como que as coisas funcionam em termos de Estado, igreja, família e tudo isso que é organizado e dito nas Escrituras, e reflete o próprio conceito da Trindade. Nós chamamos isso de economia da Trindade, outro termo difícil aqui. Economia da Trindade é a forma como Pai, Filho e Espírito Santo funcionam. Nós temos algumas descrições na Escritura de como eles se relacionam entre eles, onde existe igualdade, mas também com funções diferentes. Cada um deles faz uma coisa, mas ainda assim eles funcionam de forma igualitária. Em muitos aspectos nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas nós sabemos que existe uma questão aqui em termos de liderança, mas também de igualdade. E a terceira razão é a razão eclesiológica, que talvez é a que mais nos chama a atenção no versículo 24. Ele ilustra dessa forma dizendo que a igreja está sujeita a Cristo e é dessa mesma forma que a esposa deve se sujeitar em tudo ao seu marido. Então, nessa questão dos papéis, essa questão ela tem que ser vislumbrada, ela tem que servir como ilustração. Então, a postura de uma igreja tem que ser uma postura em respeito e submissão ao seu Senhor e Salvador. Como que isso funciona na prática? Nós queremos e desejamos ser uma igreja de fato submissa a Cristo e a sua palavra. Amém? Nós fazemos isso, nós buscamos isso de todos os jeitos, de todas as formas. E se muitas vezes nós não estamos andando em submissão a Deus, nós queremos retornar na submissão a Deus, e um dos motivos é por causa do que está no versículo 24, porque isso é uma ilustração. Se a sua esposa um dia perguntar, mas como que deve funcionar?
E eu falo isso nos aconselhamentos pré-nupciais e nos casamentos, nos aconselhamentos de casais. Como que tem que funcionar essa submissão? E a resposta está: você tem que olhar para a nossa igreja. Olhe como é que funciona a igreja. A igreja tem o direito, ela pode fazer o que bem entende, o que ela... Né? Então, em algumas áreas sim, em algumas áreas não. Nas áreas onde Deus ordenou coisas e onde Jesus já colocou a sua vontade para a igreja e disse: olha, as coisas na igreja têm que funcionar dessa forma. Nós não temos o direito de inventar uma nova forma, como igreja, de funcionar. Nós temos que ser submissos a Cristo. Nós não temos o direito de sair inventando uma nova formatação, um novo sistema, aonde já foi pré-estabelecido. Naquelas coisas que Deus ordenou e disse: é assim, é assim, é assim, nós temos que nos submeter. E isso traz conhecimento e entendimento para nós, a ponto de que nós devemos, como maridos e líderes do nosso lar, estar atentos a isso. Né? Será que você, marido, tem levado a sua esposa a igrejas que de fato se submetem a Deus? Porque é isso que a sua esposa, seus filhos, a sua filha, por exemplo, que está crescendo dentro de uma igreja, ela está vendo como que funciona uma igreja, quais são as ilustrações, quais têm sido os ensinamentos que uma igreja tem passado em termos de submissão a Deus, porque isso vai refletir diretamente em como essa pessoa vai se tornar submissa. Então, uma implicação direta disso aqui é: leve a sua esposa a uma igreja que se submete a Deus e a sua palavra. E você, talvez como marido, líder do lar, reconheça, aprecie, demonstre essa apreciação que você tem quando a igreja se submete a Deus. Então existem, por exemplo, várias decisões que são tomadas dentro de uma igreja, várias coisas, várias direções que nós temos que chegar a conclusões como igreja, da qual você deve então perceber: olha, a igreja tem de fato se submetido a Cristo. Converse com seus filhos sobre isso, né? Mostre para sua esposa como isso ilustra inclusive um casamento. Essa é uma grande ilustração que está posta aqui. Então existe aqui a postura da igreja com respeito ao seu Senhor e Salvador. Então busque, esteja sempre atento e faça parte, né, de uma liderança de uma igreja. Tente sim ajudar a própria igreja a ser sempre submissa ao Senhor. E você vai estar ensinando as pessoas dessa igreja, as esposas dessa igreja, filhas dessa igreja, a andarem também em submissão, tanto ao Senhor quanto ao seu marido. Obviamente, né, existem limites em termos de submissão. Obviamente, a esposa ela não deve se permitir que o marido a leve a pecar em instruções ou formas que... porque a sua obediência ela é primariamente a Jesus, né? O texto deixa isso muito claro. O marido ele não pode interferir diretamente, né, na relação do Senhor Jesus, da sua esposa com o Senhor Jesus, né? Por vezes, obviamente, até pode ser mais importante e mais relevante, até melhor ficar em casa do que talvez ir à igreja a qualquer custo, né? Quando isso vai gerar um grande conflito, quando isso vai gerar problemas. Então há a necessidade de sabedoria. Obviamente esse texto não traz essas nuances de sabedoria, nós temos outros textos na palavra que nós não vamos ver agora, mas que trazem esse conceito de sabedoria de como uma esposa, então, que às vezes, né, é casada com um descrente, como que ela deve, como que ela pode agir em relação a essas diversas coisas e nuances que vão servir e que vão aparecer durante a vida cristã de uma pessoa. Mas em linhas gerais, né, nós temos soluções práticas e sugestões, práticas de como a esposa deve se submeter ao marido, né? Primeiramente, ela deve estar sujeita a Cristo, ela deve cultivar uma vida de submissão e de uma vida devocional, lendo das Escrituras, orando pela sua família, orando pelo seu marido, decidir amar o seu marido conforme a Bíblia, permitir inclusive que o marido exerça aquela autoridade, a liderança que foi designada para o seu marido dentro do lar. Seja assim um complemento do seu marido na sua missão, aceite e aprecie a liderança do seu marido, elogie-o quando ele acertar, quando ele de fato estiver tomando a liderança que é correta e que é bíblica. Existem diversas coisas que você como esposa pode e deve estar fazendo para impulsionar e ajudar o seu marido, ao invés de estar fazendo, como eu disse daquela esposa, né, que disse: meu líder,
né? Por que não, né? Eu fico pensando sempre, quanto uma pessoa perde com esse tipo de atitude, ela própria perde. Né? O que se ganha com isso? Né? Em pisar em cima dos outros, em tentar menosprezar a liderança do marido, né? Você sempre diminuindo o seu marido, né? O que se ganha com isso? Na verdade, ambos perdem, ambos se afastam do Senhor Jesus. Porém, né, não são ordenanças só para a esposa, mas também ordenanças para os maridos. Então existe aqui, né, um paradigma onde o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E aí nos versículos 28 até 30 vai falar sobre, né, uma ideia e um conceito de que também o marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e o seu próprio corpo. Versículo 25 então diz o seguinte: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o marido, né, ele deve de fato amar a Cristo, primeiramente, para que também possa saber como amar a sua igreja. Obviamente, o amor de Cristo, ele não somente se manifesta em palavras, mas ele se manifesta de forma concreta. O amor de Cristo pela igreja foi um amor concreto. Não era simplesmente dizer, eu amo, eu faço isso, mas de fato foi lá e fez. Então Paulo deixa muito claro no versículo 25 a questão da entrega. Ele diz, ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Um amor que se concretizou, que se manifestou não somente em palavras. Né? Você sabe como que Cristo, obviamente, se entregou pela igreja. Né? Cristo, ele, né, morre pela igreja. O nível de entrega desse Cristo foi um nível profundo. Foi um nível a nível de algo que ele não queria, algo que ele não desejava, inclusive, fazer, mas ele o fez por amor à sua igreja. Então nós vemos claramente que esse amor, ele se manifesta. A gente pode encontrar 3 etapas aqui nesse texto do amor de Cristo. Então tem o amor de Cristo no passado, onde ele amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 25 fala disso. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Obviamente, né, nós sabemos muita coisa sobre o sacrifício de Cristo, sobre a entrega de Cristo pela sua igreja. Foi uma entrega concreta, ações consumadas e completas, foi uma entrega incondicional, foi uma entrega voluntária. Ele precisou se humilhar, inclusive, para que isso acontecesse. De forma voluntária, o próprio Cristo se entregou pela sua igreja. Isso no passado. No presente nós temos o versículo 26. No presente nós temos um Cristo que ainda hoje trabalha pela santificação da igreja. Se esse foi o alvo, quando Cristo morreu, para que houvesse a santificação, hoje ainda nós sabemos que essa é a função de Cristo. Cristo está fazendo isso, ele está trabalhando hoje no processo de preparação da sua igreja, para apresentá-la a si mesmo no último dia, né, no dia do juízo. Então nós sabemos que esse dia virá, o dia em que Jesus Cristo vai apresentar a sua igreja sem mácula. E Jesus hoje então atua, né, na vida dos seus, na vida das pessoas da igreja, através dos meios de graça. Quais são os meios de graça? Oração, ensino, comunhão, coisas que nós fazemos como igreja. Jesus está trabalhando em nós e entre nós, levando-nos, né, a nos separar do pecado, crescer na fé e no conhecimento de Deus. É isso que nós fazemos hoje. Então o trabalho de Cristo foi no passado, o trabalho de Cristo foi no presente, mas também é um trabalho no futuro, onde diz ali que ele vai então fazer essas coisas até o momento de entregar a igreja como igreja gloriosa, sem manchas, sem rugas, nem coisas semelhantes a essa. Então Cristo está santificando a igreja no presente, para que ela possa ser entregue a Ele próprio. Então o marido, quando ele olha para esse texto, ele tem algo muito completo aqui, né? Algo que diz respeito ao que nós, como maridos, devemos fazer. E de fato, se nós, maridos, nós conseguirmos
em muitos aspectos, entregar essa forma de amor às nossas esposas, nós vamos estar facilitando em muito o trabalho e o serviço delas também de serem submissas. Com muito mais facilidade, uma esposa vai poder ser submissa ao seu próprio marido, se o seu marido for um exemplo de amor. Como, por exemplo, um amor que é sacrificial, renunciando aos seus próprios direitos e buscando, em primeiro lugar, o próprio bem da esposa. Se tem algo que uma esposa desejaria facilmente ter os seus direitos ali atendidos, as suas vontades, por um marido que renuncia às vezes aos seus próprios direitos e busca o bem da esposa. Normalmente, em aconselhamentos, eu abro esse texto e eu trago aplicações e implicações para aquele casal que eu estou lidando, né? E frequentemente o marido fala, mas eu morreria pela minha esposa. E talvez é verdade, ele está pensando, ele está imaginando naquele momento durante um assalto que a esposa vai tomar um tiro e o cara, ou a família vai tomar um tiro e o cara pula. Tem aquele filme do guarda-costas, pula na frente, toma um tiro assim, pela esposa. E o cara está pensando nessa cena, ele está pensando, faria, morreria por ela. E a esposa está pensando assim, só precisa trocar uma fralda, só levar o lixo para fora, não precisa morrer por mim, não precisa ser para tanto assim. E o que o marido muitas vezes não está entendendo é que, de fato, essa entrega é assim como a entrega de Jesus Cristo, naquilo que ele não deseja fazer. Muitas vezes são as vontades e os desejos que estão no coração daquele marido que não dizem respeito às vontades e desejos da sua esposa. Não é que todas as vontades e desejos da sua esposa vão se concretizar, mas de forma sacrificial, muitas vezes, renunciando aos seus próprios direitos e buscando também o bem da sua esposa e da sua família. Não necessariamente precisa ter morte envolvida. Às vezes um pequeno sacrifício de trocar uma fralda, de botar um lixo para fora, de lavar uma louça, às vezes é o suficiente para que a sua esposa veja que você é um líder servidor, alguém que está liderando e servindo a sua própria família. Outro aspecto da entrega de Cristo é que ela é incondicional, nós falamos sobre isso, onde nós muitas vezes vamos colocar condições para que a gente possa renunciar a certas coisas. Então, eu faço isso se você fizer isso, e se você não fizer isso, então eu não faço isso. E nós, então, de forma condicional vivemos. O contrário da entrega de Cristo, que foi uma entrega incondicional. Foi também uma entrega voluntária, talvez a ideia de tomar a iniciativa de renunciar às suas próprias vontades e desejos para poder servir a esposa por amor a Deus, por amor à esposa, por amor à família, por amor ao próprio Cristo. Muitas vezes isso vai requerer alguma certa humildade, onde nós vamos rejeitar as próprias vontades, negando às vezes os direitos que a nossa própria posição muitas vezes nos garante. O problema é que nós nos vemos muitas vezes cheios de direitos, do tipo, trabalhei o dia inteiro, do tipo, eu sou o líder dessa casa, então não vai ser dessa forma, vai ser do jeito que eu quero, o almoço é como eu quero, e muitas vezes nós vamos não renunciar aos nossos direitos, mas nós vamos tentar aplicar todos os direitos que nós cremos ter. E aí entra o amor de Cristo como modelo, onde o marido começa a entender em termos práticos como que ele pode ser um instrumento de Deus para a santificação da sua própria esposa. O marido pode e deve expressar o seu amor pela sua esposa como um líder espiritual, ajudando e auxiliando ela a crescer espiritualmente, e tratando e entendendo a esposa, como em outro texto vai falar, como um vaso mais frágil, que está sujeito a, às vezes, pressões e angústias e que precisa sim do apoio do seu marido. E isso então, com essa relação onde ambos os lados estão cooperando para viver da forma que Cristo ensinou, então aí nós temos um casamento que se torna funcional. Não é algo tão complexo, não é algo tão estratosférico, mas é algo que requer entrega própria, tanto de uma esposa que não quer, que não deseja submeter-se ao seu marido, quanto um marido que não deseja liderar espiritualmente a sua casa e a sua esposa. E a base do amor que nós devemos ter entre nós, obviamente, não é na aparência física da esposa ou do marido, na personalidade, dons, talentos e tudo mais, embora essas coisas até possam nos atrair, mas a base do amor ela está no próprio casamento.
É o casamento que mantém o amor e não o contrário. Muitas vezes nós pensamos que é o amor que mantém o casamento, mas quando nós decidimos, de fato, amar o outro, amar o próximo, como a Deus, é então que nós podemos manter o nosso casamento. E tanto o marido deve aprender a amar a sua esposa, quanto a esposa a amar o seu marido. E o amor é algo de fato muito importante para o casamento. Somente no ambiente do casamento é que o amor pode se desenvolver plenamente e alcançar plena maturidade. Nós devemos aprender a amar. E essa descrição, ela continua, essa descrição acerca do amor continua no versículo 28, e ele diz assim no versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, amar a sua esposa é muito semelhante a amar-se a si mesmo. Ele deixa muito claro no versículo 29 que ninguém jamais odiou a sua própria carne, ou odiou jamais o seu próprio corpo. Olha que interessante isso. Pelo contrário, esse corpo, nosso próprio corpo, ele é alimentado por nós mesmos e cuidado por nós mesmos, como também Cristo faz isso com a igreja. Então, se existe uma ilustração de como o marido deve amar a sua esposa, porque às vezes os maridos vão pensar assim, tá, mas eu entendi como que a esposa deve ser submissa, mas como que eu amo a minha esposa? E a resposta está aqui. Assim como você ama o seu próprio corpo. Assim como você ama a si mesmo. E ele diz, jamais alguém odiou a si mesmo. Às vezes as pessoas tentam encaixar aqui outras ideias, e de novo conceitos humanistas de amor próprio, né? E o movimento da autoestima está aí para tentar bagunçar esse texto aqui. Mas o texto é muito claro, dizendo que esse sistema de autoestima não se encaixa aqui. Não tem como. Ele diz, jamais alguém odiou o seu próprio corpo. Que a ideia que vem de fora, às vezes é assim, não, você tem que se amar mais e mais e mais, para aí tentar amar a sua esposa. Isso não é um conceito bíblico de auto-amor, de buscar amar mais a si mesmo. Pelo contrário, ele diz no versículo 29, né, que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Eu gosto muito da ilustração, quando a gente pensa, e volta e meia quando a gente tem almoço aqui em comunidade, né, nos domingos de manhã a gente tem um almoço, e quando eu vejo as pessoas servindo tomate, eu lembro que todo mundo ama a si mesmo. Já viu alguém pegando tomate? Observe um dia alguém servindo tomate, você sempre vai servir o melhor tomate, aquele que você mais gosta, porque a escolha de tomates funciona assim, né? Se você gosta da casquinha, tem gente que prefere a casquinha, tem gente que prefere um mais verdinho, firminho, tem gente que prefere o mais molenga, você vai pegar o tipo de tomate que você mais gosta, sabe por quê? Porque você ama a si mesmo. E às vezes, sabe o que eu faço quando a gente está servindo ali? Eu pego uma coisa, tipo, tem cebola ali, eu começo a servir cebola, e eu falo assim, eu odeio cebola, continuo servindo cebola. E as pessoas ao meu redor perguntam, por que está servindo cebola? Eu falo, porque eu odeio a mim mesmo, eu me odeio, eu não tenho amor próprio, né? Muito pelo contrário, essa é uma inverdade, eu gosto de cebola, essa é a verdade, e por isso que eu estou servindo cebola. E essa é a verdade, porque nós cuidamos de nós mesmos, ninguém jamais odiou a si mesmo, essa é uma verdade bíblica que está aqui expressa. E a esposa, então, como extensão do próprio marido, também pode ser visto e comparado como a extensão de Cristo com a igreja. E de novo a ilustração vai para Cristo, porque assim também Cristo faz com a igreja. Ele cuida dela, ele edifica ela, ele alimenta a sua própria igreja. E essa é a base de como as coisas devem e podem funcionar dentro de um casamento. E ele diz, então, a conclusão, inclusive, desse texto é, assim como Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros de um mesmo corpo. E isso tudo, então, deve funcionar de uma forma orgânica, mas também de uma forma organizada, onde as coisas não podem descambar para o sentido onde cada um vai para o casamento tentando conseguir aquilo que quer do seu casamento. Outra pergunta que eu faço, né, nos aconselhamentos pré-matrimoniais é a seguinte pergunta:
por que você quer casar? Ah, porque eu quero, a pessoa que já pegou a mãe, assim, né? Fala, não, quero fazer a minha esposa feliz, e a esposa, a noiva fala, quero fazer o meu noivo feliz, né? Meio certo para eles, né? Ok, né? É importante também isso, mas acima de tudo nós devemos fazer Deus feliz, nós queremos buscar a vontade de Deus para o nosso casamento. É para isso que existem os casamentos, para que Deus seja glorificado. É para isso que existem famílias, para que Deus seja glorificado, para que Deus possa ser glorificado através do nosso casamento. Quando as pessoas, por outro lado, me procuram quando o casamento não está indo bem em algum aspecto, e eu pergunto, por que você quer melhorar isso? Por que você quer que esses problemas acabem? Normalmente alguma resposta vai vir, não, porque eu quero um casamento melhor, porque eu quero que a coisa funcione melhor, e ninguém ali está pensando, porque eu quero glorificar Deus, porque eu quero que o nosso casamento glorifique de fato a Deus. Ninguém está pensando nisso. Essa nunca é a ênfase da nossa vida, mas nós sabemos, nós cremos nisso, que Deus deve ser glorificado através do nosso casamento, através de tudo que nós fazemos. Então, nós devemos buscar aquilo que está muito bem expresso ali em Colossenses 3. Tudo o que fizerdes, versículo 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, quando nós colocamos essa ênfase na nossa vida, de buscar glorificar a Deus com tudo que nós fazemos, seja o marido se entregando para liderar a sua esposa, para servi-la em amor, ou uma esposa sendo submissa ao marido por amor a Cristo, então ali existe uma ênfase aonde a coisa de fato vai funcionar. Esposas, versículo 18, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então o resumo de tudo isso, que marido e esposa, eles devem conhecer e estudar das Escrituras, para conhecer claramente quais os papéis e como que funcionam com mais clareza os diferentes papéis que Deus determinou para cada um de nós. Nós devemos juntos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, sem a qual a gente não vai conseguir executar os papéis de forma correta no nosso casamento. Nós devemos de forma consciente, então, seguir o modelo estabelecido já da relação entre Cristo e a sua igreja. E essa ilustração é uma forte ênfase que eu quero dar aqui, e eu quero terminar com essa ideia aqui. Que a gente esteja sendo de fato uma igreja bíblica, uma igreja que olha para as Escrituras para que sirva como modelo para as famílias. Não somente para que as famílias funcionem bem, mas para que as famílias possam olhar para a igreja, entender como que uma igreja se submete a Cristo, para aí sim poder levar os seus casamentos adiante. Que essa igreja possa ser sempre essa ênfase, que essa igreja possa buscar estar sendo sempre um exemplo de submissão à palavra do Senhor. E que tudo que pregamos, tudo que fazemos e a forma como conduzimos as coisas, possa ser uma forma bíblica de andar junto de Deus. Vamos estar orando por isso e entregando isso diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos ser humildes diante do Senhor e reconhecer, Senhor, quando muitas vezes nós, como maridos, não temos liderado bem a nossa família, o nosso lar. Senhor, queremos entender do Senhor como que podemos buscar sermos líderes bíblicos, líderes que olham para Ti, para a Tua palavra, para a Tua igreja, Senhor, para entender como que nós devemos liderar, Senhor, espiritualmente as nossas famílias. Te peço aqui também, Senhor, em relação às esposas, que cada uma delas esteja olhando para Ti, para a Tua palavra, para a Tua igreja, Senhor, e aprendendo a amar e se submeter em alegria, Senhor, à missão dada pelo Senhor, como mães, como esposas, como pessoas que querem de fato se submeter ao Senhor. E que dessa forma, Senhor, nós todos possamos estar sendo submissos a Ti. Te peço também pelos solteiros, viúvos, pessoas que têm às vezes cônjuges que não são servos do Senhor, que o Senhor esteja ensinando, Senhor, a nós a olharmos, Senhor, para as famílias que Te servem, para famílias que Te buscam, e que nós possamos estar olhando para isso como
modelos, Senhor, para a nossa vida. E que nós possamos crescer individualmente, Senhor, conhecendo da Tua verdade. Que apesar, Senhor, de nós não termos às vezes aplicações diretas disso aqui, de que vamos fazer hoje em relação a isso, Senhor, mas que nós possamos ter um modelo daquilo que é ideal, daquilo que é correto e daquilo que é orientado pelo Senhor. Que dessa forma, Senhor, nós possamos estar nos aprofundando e conhecendo cada vez mais de Ti e da Tua vontade. Protege, Senhor, as famílias dessa igreja, protege os casamentos dessa igreja, para que nós sejamos sempre maridos e esposas submissas a Ti. Que nós possamos estar buscando, Senhor, no conselho que vem do Senhor, de pessoas às vezes mais experientes do que nós, para que possamos continuar em crescimento em direção ao Senhor. É por isso que oramos e pedimos, não só para que essas verdades sejam aplicadas ao nosso coração, mas o que vamos aprender, Senhor, em termos de família aqui nas próximas semanas. Por isso oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.